Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Weller. Aqui conteúdo de interesse para a classe trabalhadora. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ajude a divulgar, ative o sininho. A gente está cheio aí de influencers que divulgam as coisas dos patrões, dos empresários, dos capitalistas, e aqui a gente divulga as informações de interesse da classe trabalhadora. E hoje nós vamos trocar uma ideia aqui no canal com o companheiro Gustavo Machado. Chega aí, coloca o Gustavo Machado aqui na fita. Companheiro Gustavo Machado, que é do canal Orientação Marxista, o camarada que é formado, doutorado em filosofia política. E hoje a gente vai falar aqui sobre a China. É sempre muito polêmico falar sobre China, especialmente na esquerda a nível mundial. Existem posições distintas em relação a esse país e este tema também chega no chão da fábrica. A gente vê muitos trabalhadores que muitas vezes perguntam: Weller, mas a China é socialista? A China não está disputando de igual para igual com os Estados Unidos? Isso é socialismo ou isso é capitalismo? A China tem tido um crescimento gigantesco, então vamos trocar uma ideia aí com o companheiro Gustavo. Gustavo, seja bem-vindo, fiz aqui uma breve apresentação sua, mas fique à vontade para falar se faltou algo aí no seu currículo. Olá, Weller. Cumprimento a você, é um prazer enorme estar falando contigo e com todos que nos assistem sobre um tema tão importante como a questão da China hoje, né? Um dos temas centrais do ponto de vista do capitalismo mundial. Mas eu vou começar sem embromação, tá? Com relação à pergunta de se a China é socialista, a resposta é um retumbante e sonoro não, de forma nenhuma, sob nenhuma hipótese e sob nenhuma perspectiva. O que não quer dizer que ela não tenha que ser estudada, compreendida, entendido o papel que ela tem no mundo hoje, né? A China, na verdade, eu sempre sustento essa posição, é um dos capitalismos mais puros que existem no mundo hoje. Tá? É um país que tudo é distribuído por meio de um mercado, com todas as características do capitalismo, empresas capitalistas que visam lucro, acumulação, seguindo os ditames do mercado, com todos os processos, dinheiro, juros, sistema de crédito, tudo que caracteriza o sistema capitalista está presente na China, e não é que está presente na China em alguns pedaços, na China inteira. Tá? Toda discussão que existe com relação à polarização com os Estados Unidos, aí isso sim deve-se ao fato de que a China teve, nas últimas décadas, um processo razoavelmente bem sucedido de galgar alguns passos na disputa capitalista aí no interior do mundo, né? Processo que no passado aconteceu com os Estados Unidos em relação à Inglaterra, que eram ambos capitalistas, que aconteceu com relação ao Japão e à Alemanha, que depois vai culminar numa guerra mundial, inclusive, pela disputa de mercados. A China conseguiu dar alguns passos justamente com o fim do socialismo que tinha na China até o final dos anos 70. Ainda que esse socialismo chinês padecesse de vários problemas, fosse extremamente burocratizado, militarizado, controlado a partir de cima, mas você tinha uma propriedade coletiva, teve um processo revolucionário, mas que desde 78, a própria burocracia, o poder constituído na China, sobre o nome que permanece até hoje, né, que é do Partido Comunista Chinês, restaura o capitalismo na China e vem aí a passos largos num projeto de desenvolvimento do capitalismo chinês. Qual é o ponto importante? A China, ela conseguiu se desenvolver enquanto um país capitalista? Sim, mas a situação ela não é exatamente a mesma do país quando a gente pensa da perspectiva dos trabalhadores chineses. Porque, como toda economia capitalista, essa acumulação está a serviço dos proprietários e de uma burocracia estatal que também tem um papel bem específico no desenvolvimento do capitalismo chinês. A classe trabalhadora chinesa é a que mais trabalha no mundo. Porque vou te dar um exemplo. Sim. Caoa Sherry, uma montadora chinesa que tinha aqui em Jacareí, ela encerrou as atividades, fala que vai voltar em 2025. Sim. E a empresa falava sempre isso nas negociações com o sindicato, mas ela também falava isso para os trabalhadores e gerava uma grande confusão.
Por quê? A Caoa é brasileira, a Sherry é chinesa. E eles falavam que 50% das ações da Sherry pertencia ao Estado chinês. E aí isso gerava uma confusão. A galera falava, então quer dizer que a gente trabalha para uma estatal chinesa? É estatal ou é privada? Então, dá uma explicadinha a mais nisso para a gente, por favor. Sim, sim. A gente não pode esquecer que na China, até o final dos anos 70, era tudo propriedade estatal, né? Então, isso colocou o Estado chinês numa posição privilegiada para o processo de desenvolvimento capitalista que eles vão fomentar depois. Mas está todo a serviço da iniciativa privada. Vou dar alguns exemplos. Onde o Estado está presente com força total na economia chinesa, mas por meio de empresas capitalistas, tá, gente? Às vezes as pessoas ouvem essa empresa estatal, acham que é um departamento do Estado chinês. Não, é uma empresa capitalista cuja propriedade é estatal ou parcialmente estatal, como é o caso da Shell, que é integralmente estatal nesse caso. Igual a Petrobras no Brasil. A Petrobras não é um departamento do Estado brasileiro, é uma empresa capitalista autônoma que o Estado tem um percentual das ações. Então, esse é o primeiro aspecto. E o Estado chinês, ele teve um processo bem sucedido que vai no seguinte sentido. Sobretudo na parte de insumos, siderurgia, como a indústria química, como o sistema bancário, tem uma presença forte do Estado, tem uma enorme concentração do processo produtivo e conseguir fornecer insumos baratos para o setor privado de ponta, onde estão as empresas. E no caso do carro elétrico, é bem contraditório. Lá você tem um misto de empresas privadas, de empresas mistas, estatais e privadas, e em alguns casos também só de empresas estatais, como é a Shell, né? Onde se tem muito investimento estatal para fomentar essas empresas de tecnologia de ponta na disputa aí no interior do mercado mundial. Mas veja, essas empresas, ela tem seu conselho de administração independente, ela visa lucro de forma independente, e as empresas da ponta, quando dão certo, normalmente elas são depois, o capital é aberto para iniciativa privada, seja integral, seja parcialmente. Se nós pegarmos na China hoje, as empresas que produzem para o consumo, carros, alimentos, vestes, etc., quase todas já são privadas, sabe? Ou totalmente privadas ou de capital misto, Estado e privada. Onde o Estado está presente com 100% das empresas, na maioria dos casos, na indústria de base, que é a estratégia de desenvolvimento muito bem sucedida que eles tiveram, diga-se de passagem, que é para fornecer o quê? Insumos baratos para toda a indústria da ponta. É tão grande a concentração, para a gente ter uma ideia, que o aço que é produzido hoje na China, lá você tem siderúrgicas com 100 mil trabalhadores numa unidade apenas. Isso é coisa impensável, assim. Ele sai tão barato que o Brasil tem uma taxa que variou aí ao longo dos últimos tempos, 30% até 50% com relação ao aço chinês. Mesmo com essa taxa, às vezes o aço chega da China aqui mais barato. Mas é o Estado fazendo todo esse... sobre isso, Gustavo. Sim. Eu vou fazendo aí a ponte com a nossa realidade aqui no chão de fábrica. Manda ver. Nós temos aqui uma fábrica da Gerdau. Sim. A Gerdau hoje ela tem um acordo de layoff com o sindicato, que é a suspensão do contrato de trabalho, como uma medida que a gente construiu para preservar os postos de trabalho. E Sim. o que a Gerdau apresenta é que ela produz aço e que está mais barato trazer da China para cá e por isso que a produção caiu. Então, eu vi que você já estava explicando sobre isso, eu queria que você desse aí uma pincelada maior, porque eu me lembro que na Assembleia eu fiz um discurso político relacionado a esse tema da China, a nossa posição em relação a isso, mas muitos trabalhadores falavam, ué, mas eu não entendo, a gente está fazendo aço aqui, como que a empresa aqui do lado está comprando da China? E o que o pessoal sempre pergunta é o seguinte, mas a gente não manda o minério de ferro aqui do Brasil para a China, e aí eles fazem a manufatura lá. E como que isso vem para cá mais barato se a empresa fazer a importação do aço? Então, fica muitas dúvidas na cabeça das pessoas, eu queria que você desse uma explicadinha melhor sobre isso. É uma excelente questão, ela. A resposta mais curta é capitalismo cru, escancarado e a todo vapor. Ou seja, concentração de massas de trabalhadores gigantescas. Então, quando você faz uma fábrica que vai produzir 10 vezes mais do que, vamos chamar assim, uma normal que tem aqui no Brasil, você tem condições de ter uma produtividade muito superior. Inclusive, em cima de jornadas de trabalho malucas, tá?
A China tem uma regulamentação informal que permite jornadas de até 12 horas, mas o normal é 8 horas por dia, só que tem horas extras ilimitadas, inacabáveis. Então, a maioria do trabalhador chinês trabalha 10, 12, 15, 16 horas por dia, corriqueiramente, tá? Remunerações que, tendo em vista o mercado mundial, são muito baixas, trabalhos absurdamente intensos, tá? Então, com concentração, tecnologia, é verdade, né? Um trabalho muito concentrado, altíssimo grau de exploração do trabalho, e eles ainda, nesse caso, a propriedade estatal cumpre um papel. Nessas empresas de base, normalmente elas são de propriedade estatal. Então, o Estado não coloca uma margem de lucro tão grande nesses setores. Elas têm um lucro um pouco mais baixo. Para quê? Para permitir um produto mais barato. Produto mais barato para quê? Para as indústrias privadas da ponta que vão comprar esse aço, né? E permitindo assim que a indústria e os produtos chineses sejam mais competitivos no mercado internacional. Isso aí que você acabou de falar não é só aqui no Brasil que acontece, nos Estados Unidos também. E é típico do capitalismo. Sabe por que é típico do capitalismo? Não só pela exploração e pela produtividade, que é extremamente intensa na China, mas também por uma característica do capitalismo que é segredo tecnológico e comercial. Então, os segredos tecnológicos comerciais não são revelados para serem disseminados pelo mundo inteiro e aplicados para aumentar a produtividade geral em todos os campos. Isso só seria possível fora da sociedade capitalista, né? Onde o conhecimento estaria a serviço social. O capitalismo não, é segredo comercial de morte, né? Então, os avanços tecnológicos, que na China houveram muitos na indústria de base, a China lidera mundialmente esse setor, tá? Ela não lidera nos setores de consumo, são os que agregam mais valor. Celular, eletrodomésticos, carro está avançando muito, mas ainda não, na maioria dos casos, mas no setor de meios de produção ela lidera total. Então, não é só na China, não. O aço chinês chegaria mais barato nos Estados Unidos, por isso foi fortemente taxado. Né? E nesse caso, mais ainda, porque o que ganha um trabalhador chinês perto de um trabalhador americano não tem nem comparação. Com o Brasil já está mais ou menos no mesmo patamar. Mas é importante esclarecer uma coisa também: tem muitas pessoas que falam, esse processo na China tem beneficiado, então, os trabalhadores. Vírgula. O que há uma mudança da sociedade chinesa. Eu vou dar um exemplo, uma situação que eu vi uma companheira falando aí em São José dos Campos, quando fechou a planta de Camaçari, uma atividade que teve da Ford, né, que tinha em Camaçari, na Bahia. Ora, quando chegou a planta da Ford em Camaçari, que era ali na periferia, né, da zona metropolitana de Salvador e tudo, você teve toda uma mudança do local. Então, uma urbanização acelerada, os terrenos ficaram mais caros, desenvolveu-se um novo comércio, o custo de vida, que era X, passou a ser 2x, 3x, porque mudou as relações sociais ali com a chegada da Ford. O que se passa na China é muito isso. Era um país fundamentalmente agrícola, maioria da população camponesa, que produzia grande parte das coisas que consumia, né? E agora você tem uma mudança completa disso. Então, em termos monetários, a remuneração média da classe trabalhadora chinesa cresceu muito no último tempo, mas porque agora tem demandas de transporte, de alimentação, de ter que comprar tudo aquilo que vai consumir, né? Então, na verdade, não é que houve uma melhora substancial para a classe trabalhadora chinesa, é que houve uma mudança das relações sociais, de uma economia agrícola para uma economia predominante urbana e industrial. Né? Mas, então, que a China hoje, ela desponta numa disputa capitalista, ainda não é de igual para igual com os Estados Unidos, tá? Quero deixar isso bem claro. Em alguns pontos, igual eu falei, setor de meios de produção, siderurgia, química, ela já está na ponta, mas nos setores que tem mais valor ali de bens de consumo, ela ainda está bem atrás dos Estados Unidos, mas sem dúvida ela desponta como uma potência capitalista muito superior hoje aos países europeus, Alemanha, o próprio Japão, tá? As empresas chinesas são muito mais fortes do que as empresas desses países, mas, dentre outras coisas, em cima de uma exploração exacerbada da classe trabalhadora, praticamente liberdade zero de organização, as pessoas não fazem ideia. Os sindicatos na China, eles são um braço do Partido Comunista, que é o Estado chinês. Tá? Tem empresas que o presidente do sindicato é o dono da empresa. Você não tem liberdade de organização. O sindicato é, pelo contrário, é um braço de controle e que vigia tudo que está acontecendo. E um regime de trabalho que é quase militarizado. É comum nas empresas chinesas, tá? Trabalhadores fazerem, por exemplo, marchas, cantarem hino antes de começar a jornada. O trabalho é fortemente vigiado e uma
uma dinâmica, uma ideologia de produtividade máxima a serviço do país, da nação, num patamar que não há em nenhum outro lugar do mundo. Então, tem tecnologia, é verdade, mas um outro fator que explica essa produtividade e o preço baixo em alguns produtos chineses exatamente um grau de exploração capitalista num patamar muito superior ao que temos hoje na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, produto aí de décadas de tradição, de luta, de organização em diversos níveis, né? Então, é mais ou menos por aí. E eu não estou falando aqui de supetão, tá? A gente vai sair alguns materiais aí, eu trabalho no ILAESE, né, que é o Instituto, nós fizemos uma coleta de uma base internacional. Divulga aí o ILAESE, Gustavo, para acompanhar. Sim, Depois a gente coloca aí o site, as redes sociais aqui também. perfeito. É o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que faz assessoria econômica e formação sindical para a organização de trabalhadores. E nós temos vários materiais, e um que nós vemos desenvolvendo ao longo dos últimos anos, e que conseguimos fechar os dados a primeira vez agora, é uma base de dados internacional com mais de 500 empresas, das maiores do mundo, respeitando os pesos dos respectivos países. Nós temos mais de 100 empresas chinesas na base, com série histórica de mais de 20 anos. Então, ali a gente vê a situação da classe, da produtividade, da exploração, o desenvolvimento desse capital, onde a China tem força, onde não tem, que lugares que ela está na ponta, que lugares que ela está correndo atrás. Então, já fizemos até um esboço desse estudo internacional mostrando que, sim, há um desenvolvimento capitalista da China muito significativo, sobretudo nas últimas 2 décadas. Hoje ela é uma potência imperialista que disputa com a Europa e Estados Unidos, está ainda bem abaixo dos Estados Unidos, mas já é uma força muito expressiva, e dentre outras coisas, em cima de um controle da classe trabalhadora que não tem liberdade de organização, que é vigiada, que tem níveis de exploração assim inconcebíveis no Brasil, que não é pequeno, tá? Onde o trabalhador chinês trabalha 12, 14 horas por dia como um regime normal de trabalho. Não é dupla jornada, essa é a jornada comum, porque o banco de horas lá é o padrão do dia a dia. Você fazer 5, 6, 7 horas no seu banco de horas. É uma grande tecnologia, de fato, a gente sabe que avançou, mas as condições de trabalho ainda seguem muito ruins. Aí, ô Gustavo, vamos lá. Você comentou aqui que a avaliação aqui está chegando próximo a muitos países da Europa, em alguns segmentos já está na ponta, que a avaliação é como uma potência imperialista, eu quero chegar nisso. Mas vamos lá, nós temos algumas organizações políticas de esquerda no Brasil, como o PCdoB, por exemplo, que fala que a China é um socialismo de mercado, que a base de funcionamento das empresas é estatal dentro de um mercado capitalista. Ou seja, são posições bem distintas da que a gente avalia sobre a China. Aí eu queria que a gente entrasse um pouco nessa polêmica, porque não só o PCdoB, mas outras organizações políticas de esquerdas que se reivindicam stalinistas têm esse tipo de posição. E isso diz tudo. Se a gente avalia que é um socialismo de mercado, um socialismo diferente, isso muda completamente o nosso discurso na porta da fábrica junto com os trabalhadores, por exemplo. Então, eu queria que você entrasse um pouco nessa polêmica. Por que, que a China não é um socialismo de mercado? Claro. Veja que a presença de estatal, né, é algo comum, normal no capitalismo em todos os países, em qualquer lugar, tá? Só para dar um exemplo aqui, tá? Setores que têm retorno apenas no longuíssimo prazo, vamos pegar um sistema de metrô, tá? Ou a construção de uma hidrelétrica. No mundo inteiro são feitos por estatais, em todos os lugares. Porque não tem capitalistas dispostos a fazer investimentos que ele vai ter o retorno do investimento dele em 20 anos, em 25 anos, em 30 anos, né? Então, a presença de estatal, ela não significa por si só socialismo algum. E as estatais que existem na China são empresas autônomas, com finanças independentes, que compram e trocam somente pelo mercado, tá? Não tem nada a ver com a propriedade que você constrói de maneira coletiva, com controle dos trabalhadores, por meio de seus organismos, que tem como objetivo organizar a produção. Então, a ideia de um socialismo de mercado é um contrassenso completo, né?
Socialismo e mercado são coisas completamente opostas uma à outra, mas não somente isso. Todo esse sistema, incluindo nas empresas estatais, estão todos orientados a uma lucratividade máxima, sobre a base de uma exploração brutal da classe trabalhadora, que lá tem certamente um dos menores, ou talvez até o menor, índice de organização, de participação da classe trabalhadora no mundo. Então, veja, a presença de estatal por si só não significa absolutamente nada. São estatais organizadas na forma de empresa capitalista, estruturada em função de uma lucratividade máxima e com mecanismos de controle que são muito efetivos, tá? Efetivos para o desenvolvimento capitalista chinês, não para a melhoria da vida de ninguém. Por exemplo, a China usa ferramentas como lá você tem uma espécie de visto interno. Você não pode ir de uma cidade para outra e nem do campo para a cidade. Então, eles têm tentado regular essa questão dos desempregados, do Exército Industrial de Reserva, por meio, né, dos vistos de saída do campo para a cidade para poder trabalhar na indústria. Então, e você não pode fazer isso nem sequer de uma região para outra. Então, eles tentam manter uma percentual da população no campo. Quando a indústria consegue absorver, eles deixam vir mais um pouquinho. Quando a indústria consegue absorver, eles deixam vir mais um pouquinho. Tá? E ainda sujeito a todas as contradições que qualquer sociedade de mercado coloca. Uma delas, só para mencionar uma, poderíamos falar dezenas aqui, uma das principais características do capitalismo é que ele tem que crescer. Se ele não consegue crescer, a coisa explode. Porque a única saída para o lucro é ampliar o processo de produção ou colocar em outro lugar. A China passou agora por um processo de retrocesso, seu crescimento terrível, tem no seu horizonte a possibilidade de uma crise brutal, porque o principal setor da economia produtiva chinesa é o setor de construção de infraestrutura, e que ele cresceu de maneira exorbitante ao longo das últimas décadas, construindo a infraestrutura para esse processo de desenvolvimento capitalista chinês. Mas ele chegou agora num ponto em que as próprias contradições dessa economia capitalista, com salários que se estagnam, né, com potencial de consumo da classe trabalhadora muito pequeno, tem colocado obstáculos para o crescimento dessas infraestruturas na China. Então, nós temos umas meia dúzia de empresas que têm aí rentabilidade da casa das centenas de bilhões de dólares, que estão diante de um impasse de não conseguir mais crescer, de implodirem, podendo abrir aí uma crise sem precedentes no interior da China. Então, uma das questões que está presente lá com toda força e que se opõe diretamente ao socialismo, que a ideia é planejamento, é organização, é controle dos recursos em função de nossas necessidades, lá é um mercado regulando tudo, inclusive um pacote de medidas estatais para tentar conter uma crise que já era real, porque as pessoas não estavam mais conseguindo comprar imóveis, porque fenômenos como da especulação imobiliária começam a surgir numa dose gigantesca, e as empresas de infraestruturas começam não apenas a não mais conseguir crescer, mas tinha no horizonte a possibilidade de uma queda catastrófica. Teve um pacote de medidas estatais como tem todo o país capitalista à beira da crise, mas que apenas contorna o problema, diminuindo um pouco os juros, aumentando um pouquinho o período de crédito, e esse problema tende de novo a se estourar lá na frente, que pode ser daqui a um ano, daqui a alguns anos, mais cedo ou tarde virá, porque esse é o capitalismo, crise e explosões, e a China não tem exceção nenhuma nesse sentido, tá? Então, é por aí. Gustavo. Só lembrando aqui, você que não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar. Canal do Weller, conteúdo de interesse da classe trabalhadora. Muito bom aqui o nosso bate-papo, a gente já vai caminhando para o final, Gustavo. Mas, por fim, aqui, mais uma pergunta aí que eu acho que é o mais importante, né? Colocar aqui a nossa posição e o registro da avaliação que a gente faz hoje da China. Nós, que somos leninistas, Lenin, o grande gênio dirigente da Revolução Russa, ele tem aí nos seus livros, e é o que é seguido para classificar um país como imperialista ou não, ele nos ensina que, para a gente classificar um país como imperialista, você tem que levar em consideração 3 aspectos: o político, o econômico e o militar. Então, para você que é trabalhador, que está vendo esse vídeo, em primeiro lugar, em nossa opinião, a China não é socialista.
O socialismo que o Weller fala na porta da fábrica não tem nada a ver com a China. A China hoje, ela é uma grande potência capitalista, faz uma grande exploração sobre os trabalhadores, por mais que ela tenha aí todo esse crescimento. Nós temos aí a eleição do Donald Trump novamente no comando dos Estados Unidos. Aí eu queria que você fizesse uma ponte com isso. Primeiro, o Donald Trump, que tem uma linha política de protecionismo, ele vai entrar na queda de braço com a China? E o porquê que nós classificamos a China como imperialista? Perfeito, Ela. Bem, porque a China é um país que está na disputa imperialista, nesse sentido, um país imperialista, porque você mencionou Lenin, acredito que os critérios que ele coloca estão absolutamente corretos, e a China entra absolutamente em todos. São empresas monopolistas, altamente centralizadas, na verdade, são as mais centralizadas do mundo, por isso que eu falo que o capitalismo mais puro do mundo é o chinês, porque na medida que houve uma restauração capitalista na China, aquelas empresas que eram empresas que estavam fora do mercado capitalista e já eram centralizadas na China inteira, se transformaram do dia para a noite em empresas capitalistas já concentradas e já centralizadas. Então, são empresas que estão entre as maiores do mundo. Por exemplo, o setor de energia da China é, de longe, a maior empresa do setor e está entre as 5 maiores do mundo. E aí poderíamos elencar várias outras. É um país que começa a desenvolver cada vez mais, é um critério importante, que eu foco nele para ficar claro para as pessoas, aquilo que a gente chama de exportação de capital. O país imperialista não exporta petróleo, principalmente, petróleo, minério, produtos agrícolas, não exporta capital. Significa que você coloca o capital para ser aplicado no outro país e puxa aquele excedente para o seu o tempo todo. Então, países dominados, que não são imperialistas, como o Brasil, como os países da América Latina e por aí, uma parte enorme do que nós produzimos migram para os países dominantes, para os países imperialistas, a todo momento, todos os anos, a cada trimestre, quando as empresas fazem o fechamento de seus balanços. Então, uma fração do que produz os trabalhadores, por exemplo, da GM São José dos Campos, vai para os Estados Unidos, matriz da General Motors. Mesmo a Embraer, que é uma empresa sediada no Brasil, tem maioria de acionistas estrangeiros. Quando faz divisão dos dividendos, esses recursos vão para fora. Isso na China hoje é uma realidade total. Hoje nós temos centenas de empresas chinesas, são literalmente centenas de empresas chinesas que estão presentes em todos os lugares do mundo. Você vê que os investimentos, a China compra os produtos primários do Brasil, é hoje o principal comprador, e é o país que as empresas capitalistas chinesas, privadas e aquelas que têm participação estatal, não importa, mais colocam capital no Brasil, que depois vai fazer com que esses excedentes migrem. Olha que loucura o imperialismo, gente. Olha, o excedente do que o trabalhador brasileiro produziu migra para os países imperialistas. Depois eles pegam esse excedente que foi produzido pelos trabalhadores brasileiros e compram os produtos, as matérias-primas brasileiras, né? Então é uma troca muito peculiar, onde eles pagam o nosso trabalho com o nosso trabalho. E aí a gente entende por que esses países têm uma condição tão privilegiada, ou grande parte deles, né? Então é um país imperialista, mas eu atento ao seguinte, Weller, para a gente terminar. Nesse sentido, já não há diferença nenhuma nesse sentido, tá? Eu acho que há, em aspectos particulares, muitas diferenças entre Trump e os democratas, embora nenhum deles seja solução. Mas nesse sentido, não há diferença nenhuma. O Biden, para a gente ter uma ideia, foi o que criou um dos grandes pacotes potencionistas, com 75 produtos com imposto de 100%, tá? Porque os Estados Unidos já identificou, tá? Já no último ano, nos 2 últimos anos da gestão Obama, a China como um oponente em potencial na disputa capitalista mundial. Tá? Então, o Trump, de fato, ele inflou esse discurso quando ele fez o seu primeiro mandato, mas todas essas medidas tomadas pelo Trump, nenhuma foi revogada pelo Biden, que, na verdade, colocou um pacote protecionista a mais. E isso nem é uma posição minha, tá? Isso é quase consensual hoje, que nesse ponto, China, democratas e republicanos pensam hoje praticamente a mesma coisa. E isso faz parte de uma disputa intercapitalista que está colocada no mundo hoje, assim como já existiram várias, na medida que a China galga passos, os Estados Unidos, enquanto potência capitalista hegemônica e dominante, se contrapõe, tenta colocá-la no seu lugar e fazer com que ela retroceda na divisão internacional do trabalho. É uma disputa de capitalistas chineses, sejam eles membros do Estado ou privados,
capitalistas norte-americanos, pela mais-valia, pelo excedente global produzido pela classe trabalhadora no mundo inteiro. É isso que está em choque. Então, alguns partidos consideram, ora, se há um conflito, significa que tem um lado bom e tem um lado mau, tem que escolher um dos lados. Tá? Só que não, há um conflito, há dois lados na disputa pelo trabalho excedente da classe trabalhadora. Enquanto marxista, socialista, militante do PSTU, que a gente defende a independência da classe trabalhadora e a sua libertação para que ela, isso sim é o socialismo, somente isso, ela possa organizar, se apropriar e gerir o excedente que ela produz. E não um mercado para onde migram para empresas capitalistas, privadas ou estatais, que gerem o excedente da classe trabalhadora e um mercado que piora a vida de todo mundo, gerando crises, explosões sociais que façam com que essas empresas se concentrem cada vez mais e a vida nossa fica cada vez mais insegura, cada vez mais precária, cada vez mais sujeita à informalidade, como a gente vê se desenvolvendo não só no Brasil, no mundo. Tá? Os Estados Unidos é um exemplo disso. Joe Biden, né, a Kamala Harris, que o sucedeu, acabou de perder a eleição, inclusive perder para eleitores que tipicamente votavam no Partido Democrata, porque as condições de vida se deterioraram de maneira brutal ao longo das últimas décadas, muito embora as empresas americanas, do ponto de vista de seus proprietários, continuem bombando na sua maior parte. Muito bom, companheiro Gustavo. Então, é isso aí. Você que é trabalhador, que estava em dúvida. A China não é socialista. Não tem nada de socialismo de mercado. Não tem nada de socialismo moderno. A China é uma grande potência capitalista e que hoje a nossa definição é que a China ela é um país imperialista. Eu e o companheiro Gustavo militamos no PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, partido que pertence à Liga Internacional dos Trabalhadores, e essa que é a nossa posição. O socialismo que a gente fala não tem nada a ver com o que acontece hoje na China. E a gente chama vocês aí para virem conhecer o PSTU, virem se organizar com a gente lutar contra o capitalismo, a gente lutar contra o imperialismo, a gente precisa de uma transformação radical e a gente defende um mundo socialista sem explorados e sem exploradores. Gustavo, muito obrigado. Companheiro aí que é do canal Orientação Marxista. Então, você que segue aqui o canal do Heller, vamos seguir o canal Orientação Marxista aí, do companheiro Gustavo. Também, novamente, fazendo aqui a propaganda do ILAESE. O Gustavo é pesquisador do ILAESE, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que presta assessoria para vários sindicatos país afora, como no caso para nós aqui do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Tem o anuário do ILAESE aí, se alguém tiver interesse, depois pode entrar em contato. Ele falou aí agora do banco de dados aí internacional, fiquei curioso para ver, porque para a gente aplicar na realidade, a gente precisa ter a formação e esses estudos com certeza são fundamentais. Gustavo, passo aí para você fazer as suas considerações finais e a gente encerra aqui esse vídeo onde nós fizemos o debate e colocamos aqui a nossa posição em relação à China. Perfeito, Ela. Não, eu agradeço aí a oportunidade, estou inteiramente à disposição, é sempre um prazer. Só uma falinha de 20 segundos aqui, que depois pode ser desenvolvida melhor. Normalmente as pessoas contrapõem capitalismo a Estado. Gente, isso não é. Todo capitalismo tem Estado, tá? Todo capitalismo tem Estado, e o capitalismo surge com um Estado fortíssimo. As empresas capitalistas, em qualquer país capitalista do mundo, hoje, enquanto o capitalismo existir, vai continuar se apoiando no Estado. É verdade que a gente fala de estatização de empresas que estão sendo privatizadas, denuncia isso, mas no sentido de se avançar para uma sociedade onde os trabalhadores controlam essa riqueza. Mas o que a gente tem aí hoje são estados capitalistas a serviço da propriedade privada, da propriedade capitalista, influenciados diretamente pelos grandes proprietários, e a presença maior ou menor do Estado na economia não caracteriza como mais ou menos capitalista em absolutamente nada. Mas é isso, sempre um prazer, agradeço aí pela oportunidade. Valeu, se inscreva no canal, ajude a divulgar, canal do Heller, conteúdo de interesse para a classe trabalhadora.